Oi pessoal, tudo bem com vocês? Foi sancionado pelo presidente a lei que permite o retorno das gestantes ao trabalho presencial. Vamos ver como que ficou essa lei? Então é isso mesmo, pessoal. Foi sancionada a lei que permite que as gestantes voltem ao trabalho presencial. Então foi a Lei 14.311, datada do dia 9 de março de 2022. Então essa lei altera a lei anterior, que era a Lei 14.151, de 12 de maio de 2021, que falava ali do afastamento da gestante durante o estado de emergência aí causado pela doença aí, né? Bom, quais que são os principais pontos dessa nova lei? Primeiro é que vale tanto para empregadas de empresas e também para empregadas domésticas. O primeiro ponto importante vem logo aqui no artigo 1º, que fala assim, durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente aí desse problema de saúde, a empregada gestante que ainda não tenha sido totalmente imunizada contra o referido agente infeccioso, de acordo com os critérios definidos pelo Ministério da Saúde e pelo Plano Nacional de Imunização, o PNI, deverá permanecer afastada das atividades do trabalho presencial. Ou seja, as funcionárias gestantes que ainda não tomaram todas as doses da vacina não devem voltar ao trabalho presencial. Continua afastado do seu emprego presencial, né? Porém, isso significa que ela não deve trabalhar? Não é isso. O parágrafo 1º explica: a empregada gestante afastada nos termos do caput deste artigo ficará à disposição do empregador para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância, sem prejuízo de sua remuneração. Então, nesse ponto aqui, continua como estava na lei anterior. A funcionária gestante que ainda não está completamente imunizada deve ficar à disposição do empregador, mas para trabalho remoto, um trabalho que ela possa executar do seu domicílio. Já o parágrafo 3º fala o seguinte: salvo se o empregador desejar que a funcionária continue trabalhando à distância, teletrabalho, trabalho remoto, ela deverá retornar à atividade presencial nas seguintes hipóteses: após o encerramento do estado de emergência de saúde pública de importância nacional, decorrente aí do problema de saúde, ou seja, ainda não acabou o estado de emergência pública, né? Essa lei não determina aqui o fim do estado de emergência pública. Porém, se for determinado aí o fim do estado de emergência pública, então é uma das hipóteses que garante aí o retorno da gestante ao trabalho presencial. Outra hipótese é após a vacinação completa, a partir do dia em que o Ministério da Saúde considerar completa sua imunização. A outra hipótese prevista, se a colaboradora já estiver completamente imunizada, então nesse caso ela pode também retornar ao seu trabalho presencial. A colaboradora pode se recusar a ser vacinada e ainda assim ser obrigada a retornar ao trabalho presencial? Sim, isso está previsto aqui no inciso 3º. Mediante o exercício de legítima opção individual pela não vacinação que lhe tiver sido disponibilizada, conforme o calendário divulgado pela autoridade de saúde e mediante o termo de responsabilidade que trata o parágrafo 6º. A colaboradora tem o direito de se negar a se vacinar. Porém, nesse caso, ela vai ter que assinar um termo de responsabilidade para poder retornar ao seu trabalho. Além disso, no parágrafo 6º, diz que ela deve se comprometer a cumprir todas as medidas preventivas adotadas pelo empregador. Então, pessoal, esses são os principais pontos dessa lei aí que altera a lei anterior e que trata aí do retorno da funcionária gestante ao ambiente de trabalho presencial nas hipóteses que estão previstas aqui na lei, né? Então, quais são as situações que vão permitir que a funcionária gestante volte ao ambiente do trabalho presencial já agora, a partir da publicação dessa lei? Ela já entra em vigor agora. Após a sua vacinação completa, que é quando o Ministério da Saúde considera ali que já foi completado todo o ciclo de vacinação, nesse caso ela pode retornar ao trabalho presencial se assim o seu empregador desejar, com a assinatura do termo de responsabilidade, caso ela se recuse a ser imunizada, nesse caso ela também pode voltar ao trabalho presencial, porém ela precisa cumprir as medidas de prevenção estabelecidas pelo empregador. Além disso, ela precisa assinar o termo de responsabilidade, dizendo ali, afirmando que ela se recusa a ser vacinada. Ou então, quando ocorrer o término do estado de emergência devido à pandemia, que ainda não foi
decretado o fim desse estado de emergência e também não tem prazo para isso acontecer. Tá certo, pessoal? As informações que eu queria trazer aqui são essas. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima e tchau, tchau.